O que faz uma sociedade funcionar ou, de repente, desmoronar? Hoje a gente vai mergulhar na mente de um dos maiores analistas políticos da história, Aristóteles, para entender um método rigoroso que ele usava para testar o mundo ideal contra o mundo real. Pois é, essa é a grande questão, né? Uma pergunta que ecoa há milênios. Mas enquanto muita gente só sonhava com a resposta, um pensador resolveu investigar isso de um jeito, bem, mais científico. Esse era Aristóteles. Ele não queria só imaginar a perfeição. Ele queria botar ela à prova, cara a cara com a realidade. E é aqui que a gente descobre a abordagem genial de Aristóteles. Para ele, a verdade política não estava só nos livros ou nas grandes ideias. Não, ela estava na análise fria e calculista dos sistemas que já existiam, que funcionavam no dia a dia. Era fundamental olhar para os dois lados da moeda, quase como um cientista olhando os dados no laboratório. E para colocar esse método em prática, Aristóteles usou sua lente crítica em dois grandes estudos de caso. De um lado, a utopia teórica do seu próprio mestre, Platão. Do outro, a potência militar que era Esparta. Foi um verdadeiro confronto entre a teoria pura e a prática. Bem, a prática nem sempre perfeita. Então, vamos começar com o primeiro caso. Aristóteles resolveu fazer um verdadeiro teste de estresse na sociedade perfeita que Platão desenhou no livro A República. Ele foi direto no coração da proposta do mestre para ver se ela aguentava o tranco. E aqui está a crítica central de Aristóteles, que é poderosíssima. Forçar uma unidade absoluta, como Platão sugeria, era simplesmente contra a natureza das coisas. Uma sociedade, por essência, não é uma coisa só, homogênea. Pelo contrário, ela é um conjunto vibrante de muitas partes diferentes. Essa diversidade, para Aristóteles, é a verdadeira força. E ele foi ainda mais fundo nisso. Aristóteles argumentou que ideias como a comunidade de bens, de filhos, de família, tudo isso acabaria destruindo os laços que de fato unem as pessoas. Pensa bem, sem propriedade pessoal, sem lealdades familiares, até a amizade perde a força. Olha que irônico, a busca forçada pela unidade total levaria, na verdade, à desunião. Ok, agora a gente sai do mundo da teoria e pisa com os dois pés na dura realidade. A análise de Aristóteles se volta para Esparta, aquele estado militar superpoderoso, um modelo que era admirado em toda a Grécia Antiga. Só que por baixo daquela superfície de força bruta, Aristóteles encontrou problemas bem sérios. Ele apontou, por exemplo, para a liberdade que ele considerava excessiva das mulheres, que gerava desordem, apontou para uma desigualdade de riqueza brutal, que concentrava todo o poder, e mais, ele criticou as instituições, como os éfaros, que eram corruptíveis, e, o mais importante, condenou o foco total da sociedade espartana em uma única virtude: a guerra. Ou seja, mesmo o estado mais forte tinha falhas estruturais bem graves. E a consequência disso tudo foi, de certa forma, inevitável. Uma sociedade que é construída só para a guerra acaba se mostrando incrivelmente frágil. Porque quando a paz finalmente chegou, Esparta não tinha a menor ideia do que fazer. Sua única grande virtude, a coragem no campo de batalha, de repente não servia para mais nada. E o Estado começou a ruir por dentro. Então, quando a gente junta a crítica ao ideal de Platão com a crítica à realidade de Esparta, o que surge daí é uma lição política fundamental. Uma sabedoria que, olha, continua incrivelmente relevante até hoje. A grande lição, no fim das contas, é o equilíbrio. É tudo sobre isso. Nem a unidade forçada de uma utopia, nem o foco radical numa única coisa. Um Estado saudável, um Estado que prospera, precisa de moderação. Precisa respeitar a natureza diversa dos seus cidadãos, ao mesmo tempo que busca o bem comum para todo mundo. Isso tudo nos leva a uma reflexão final para a gente aqui e agora. Se Aristóteles estivesse analisando o nosso mundo hoje, o que será que ele diria? Em que nós estamos tão focados, de forma tão exclusiva, que isso pode acabar se tornando a nossa maior fraqueza? Será que é na economia, na tecnologia, em alguma ideologia específica? Fica a pergunta: qual é o ponto cego da nossa sociedade?